Em algum momento a sua coleção vai precisar de manutenção, vai precisar da sua atenção. E esse é o tema do vídeo de hoje. Geralmente cada colecionador tem a sua receita para manutenção das suas peças. Eu vou expor aqui como eu faço para manter as minhas miniaturas naquele estado de 0 km. Você fica com saudade de alguma peça da sua coleção, pega para dar uma olhadinha nela e percebe que ela não está mais com aquele viço que ela tinha quando veio novinha. A pintura está fosca, o vidro embaçado e empoeirado por dentro, mesmo ela estando quietinha dentro do expositor. Até o próprio expositor, internamente, às vezes pode estar sujo. Os pneus russos. Se você quiser optar pelo sistema de limpeza que eu faço, você vai precisar dos seguintes materiais: um pincel de 2,5 cm, um de 3 mm de dureza média, uma pinça, uma chave de fenda compatível, estopa, aquele disco de algodão, cotonetes, luva de manipulação e um recipiente para água. Produto: um detergente neutro, o alto brilho e um papel absorvente e, obviamente, água. A primeira etapa da manutenção é retirar a miniatura do expositor. Primeiro que você vai ter que limpar o expositor, que também deve estar sujo, né? E depois fica muito mais fácil você limpar a miniatura fora dele, óbvio. Se for possível, desmonte a miniatura, deixando livre a parte interna, a roda e chassi e a carcaça dela. Se você conseguir retirar os espelhos, tanto melhor. Mas às vezes os retrovisores não saem com facilidade. Então você pode deixar que mais lá no finalzinho do vídeo eu vou mostrar um macetezinho para você não quebrar os seus retrovisores. Num recipiente que tenha máximo 3 vezes o tamanho da miniatura, você pinga aí umas 3 ou 4 gotas de detergente neutro, né? E mistura isso na água, mas de forma que não crie aquela espuma. Não faça aquela espumarada de sabão, sabe como é que é? Basta que você misture uma quantidade bem pouca de detergente, mas que seja mínima a parte de espuma que você vai criar, para poder você enxergar o que você está fazendo, né? A espuma não te atrapalhar. Com um pincel de cerda média, não pode ser aquele pincel de cerda molinha, macia, porque senão ele não vai gerar atrito suficiente para você tirar as impurezas. Também não pode ser aquele pincel de cerda dura, que você tem o risco de arranhar a sua peça. Que aqui você não está polindo a peça, você está só limpando. Então você deve evitar qualquer coisa que possa arranhar ou danificar a sua pintura, os vidros. E o ideal nesse caso é o pincel de cerda macia, cerda média. Como se fosse um esfregão, você vai esfregando toda a carcaça da miniatura, sem preocupar-se com os retrovisores, com limpadores, porque o pincel não vai afetar em nada a sua peça, desde que seja esse pincel médio que eu estou te falando. O pincel macio não vai fazer efeito nenhum, então esquece. Uma vez a carcaça estando limpa, chegou a vez do interior dele e você vai reparar que esse pincel não dá, é muito largo, né? Então você vai pegar aquele outro, de mais ou menos 3 milímetros de largura, a cerda dele também é aquela cerda média, não pode ser aquela cerda macia, e a cerda dura não é aconselhável porque tem pecinhas como volante, a marcha, setas, que podem quebrar. Então continuamos com a cerda média,
para fazer esse tipo de limpeza aqui interna. Como ele é estreitinho, você pode alcançar os pontos mais difíceis de um pincel maior alcançar. Você não vai enxaguar a miniatura, você vai secá-la. Agora, repare num detalhe aqui, não é bom esfregar, mesmo um papel absorvente macio, ele pode arranhar a sua pintura, porque você não está polindo. Aqui no caso, a gente vai capturar todas as gotículas, gotas de água, umidade que tenha ficado da lavagem, mas sem enxaguar, né? Então você colocou aquela solução de detergente com água, bem suave, esfregou ele com um pincel e agora você vai secá-lo, né? Evitando ao máximo esfregar o papel, ou esfregar o pano ou o que você estiver usando para secar o carro. Basta que você sugue essas gotículas e essa umidade sem esfregar nada, para manter o seu polimento intacto. É importante que você deixe a miniatura secar naturalmente. Nem monte e nem passe para a próxima fase com ela úmida. Tenha certeza absoluta que não existe mais umidade nela. Os pneus, a borracha dos pneus, pode ser que você encontre elas russa, né? Com um certo pólenzinho, um certo fungo. Então, com o mesmo detergente, com o mesmo pincel de cerda de cerda média, você vai esfregar essas rodas e esses pneus até que eles retornem à cor original dele, aquele pretinho, né? Mais puxado para borracha mesmo, e as rodas bem em alumínio. O mesmo esquema, você não vai esfregar o papel para não deixar nenhuma partícula dele, você só vai sugar, puxar a umidade que a água deixou aí. Aqui eu não deixei de notar o seguinte, tem um pneu aqui que está com problema, ele não se encaixa. Então, quando eu retirei o pneu, eu reparei duas coisas. Existe uma falha no sulco interno dele, onde a roda entra, e como ele foi forçado, possivelmente por alguém que montou na fábrica, ele rasgou. Então, essa parte, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou aproveitar e vou criar esse sulco que falta, com esse excesso de borracha que tem no pneu. Vou tirar aquela farpa da borracha rasgada e vou remontar o pneu na roda do lado contrário, que eu tenho um lado que está intacto e o lado que está ruim vai ficar por dentro. Aí, além de não aparecer, né, na exposição da miniatura, o pneu vai se encaixar na roda e com o tempo ele vai amoldar ali e nem vai parecer que existiu esse tipo de problema. Mais uma repassada aqui com o cotonete para tirar a umidade. E por que essa preocupação em não deixar nada úmido? Porque se você fechar a peça com ela úmida por dentro, você está abrindo novamente a porta para que dê fungo, dê mofo, ou que condense essa água e embace o seu vidro por dentro, e o seu trabalho, sua dedicação na peça foi jogado fora. Se você notou, só o detergente devolveu a miniatura aquele estado dela quando ela veio novinha. Mas só o detergente também é pouco. A próxima fase, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma proteção, uma cera, né? No caso aqui eu estou usando aquele alto brilho automotivo. Eu vou passar o alto brilho em todas as partes do carro, inclusive nos vidrinhos. A intenção aqui é proteger a tinta da superfície.
dar uma encerada nela, criar mais uma camada. Né? Com o detergente que a gente não enxagou, nós já garantimos alguma coisa no combate a algum fungo, algum mofo. E com a cera nós vamos proteger também a nossa limpeza e criar uma película protetora para essa tinta da miniatura. Então, com uma quantidade muito pouquinha, você pode reparar que ele quase que embaça o carro. Eu não estou molhando, eu estou embaçando. Então eu vou embaçar todo o carro com o alto brilho na parte externa. Se você conseguir tirar o espelho retrovisor, ótimo, porque o espelhinho retrovisor ele é uma das peças que mais quebram. Se ela sair com facilidade, ótimo. Caso ela não saia, aí mais adiante eu vou te mostrar o que você pode fazer para protegê-la. Mas aqui no caso eu vou passar alto brilho em todo ele, vou deixar esse alto brilho secar até ficar todo opaco. A luva de manipulação ela é muito interessante aqui no caso, porque você não está passando a gordura de dedo, né, para a sua peça, que não ia fazer muito sentido, né, você lavar, desengordurar, tirar tudo e à medida que você vai lavando você vai sujando. Né. Bom, uma vez seco o alto brilho, eu venho com um pedaço de estopa pequeno e vou de leve esfregando a lataria para retirar esse alto brilho. À medida que o alto brilho vai saindo, o que vai ficar no lugar dele é o brilho, né? Então vai dar a impressão que o carro está polido. Veja bem, isso aqui não é um polimento. Nós estamos fazendo uma higienização, revitalizando o estado da tinta em que o carro veio quando ele chegou até as suas mãos. Não é polimento. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirando esse alto brilho fora, ele vai protegendo a peça e, em contrapartida, o brilho parece que vai realçar. Né? O alto brilho tem que sair todo, porque se ficar algum vestígio dele, ele vai criar uma espécie de farinhazinha. Então, depois que você passa a estopa, você pega aquele disco de algodão, que geralmente as esposas e as filhas usam para tirar a maquiagem. Esse disco de algodão é fantástico. Ele consegue não só limpar, mas ele retira todas aquelas empoeirezazinhas mais escondidinhas que ficam na pintura, ele consegue retirar. Eu gosto muito de usar esse disco também no polimento final, mas ele é excelente para limpeza. Então, para finalizar a limpeza, né, você vai passar a estopa e depois você vai esfregar esse disco de algodão em toda a sua lataria, sempre tomando cuidado com o retrovisor. Aqui no caso eu tirei o retrovisor fora, que saiu muito fácil, então já facilitou muito a minha vida aqui. Mas se você não conseguir tirar o seu retrovisor, você vai ter que ter uma atenção muito especial, porque é nessa hora que você quebra quebra os seus espelhinhos, quebra os seus paretas de para-brisas, nessa hora que você danifica a sua miniatura. As partes que são próximas às palhetas e próximas aos retrovisores, você deve usar o cotonete. Então você imagina assim, qual é a área livre que eu posso usar a estopa? Você usa a estopa, usa o disco de algodão e você já identifica também as áreas que não há um interesse que essa estopa ou que esse disco de algodão chegue muito perto, porque você pode ocasionar um dano. Então nessas partes você esquece, faz só as maiores e depois você vai fazer o ajuste fino com a cabeça do cotonete, que aí você vai conseguir limpar tudo e com um controle bem maior, evitando quebra dessas pequenas peças.
Então é isso, não tem mistério. Aqui a sua manutenção da revitalização da miniatura já está pronta. Basicamente é remontar a miniatura. Aqui na hora de repor o espelhinho retrovisor, eu vou optar por botar uma pontinha de cola branca e reencaixá-lo, porque essas peças, você sabe que depois que elas se soltam, elas nunca mais voltam com aquela pressão, né? E a cola branca, ela vai segurar bem o retrovisor. Um dia que você precisar tirar, um pouquinho d'água ela vai dissolver e você puxa fora numa boa. O expositor, eu vou esfregar a mesma solução de água e detergente e não vou enxaguá-lo, só vou secá-lo. Com essa água e detergente basicamente está pronto. É só reaparafusar e a miniatura já pode voltar. Quanto à caixinha de acrílico ou de plástico, você pode usar o alto brilho. Funciona perfeitamente, você não precisa nem lavar ou limpar com o detergente. Basta passar o alto brilho, esperar ele secar e retirar, e o resultado é esse. Ela volta a ser aquela peça cristalina. Bom, mas temos o problema do espelhinho retrovisor que não sai. O que fazer? A gente vai trabalhar apenas do lado desse retrovisor com o alto brilho, né? A hora da limpeza com o pincel não tem problema, mas na hora de você retirar, aí tem problema. Então você vai trabalhar com o cotonete ali, nessa área ao redor do espelho, e depois que você retirou o alto brilho, então o que você vai fazer? Você vai calçar esse seu retrovisor com algodão e vai usar o disco de algodão para retirar o restante do alto brilho, já com mais segurança, porque além do algodão estar marcando o lugar onde está aquele espelho, onde você não vai avançar, ele também calçou ali, e se você der um pequeno esbarrão, alguma coisa, ele não vai partir com tanta facilidade. Terminado, você tira o seu calço de algodão, que também não é bom deixar, e o outro lado, que se não tiver retrovisor, não tiver nada, o procedimento é normal. E aí você tem resolvido o problema de ter um espelho ou ter uma paleta te atrapalhando na limpeza. Então é assim que ficou a sua miniatura revitalizada. Se você tinha algum receio de limpar a sua miniatura, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil e que Deus proteja você essa semana. E domingo que vem nos veremos novamente, se Deus quiser. Então um abraço e até domingo.